Policial passa dos limites com mulher negra no tribunal e descobre que ela é a chefe do FBI. Um único holofote cai sobre o banco de um tribunal iluminado pelo brilho intenso das luzes fluorescentes no alto. A tensão paira no ar viciado, quebrada apenas pelo embaralhar de papéis e pelo silencioso assobio de conversas sussurradas. No centro de tudo isso está um policial alto e inflexível, determinado a afirmar seu poder, acreditando ser invencível entre a justiça cega e os bancos de madeira rígidos. Perto dali, uma mulher negra digna em um terno elegante observa cada movimento, calma como uma estátua. Mal sabe o policial que ela exerce muito mais autoridade do que até mesmo o juiz que está presidindo o julgamento. Uma cadeia chocante de eventos está prestes a se desenrolar. A prefeitura da Filadélfia se destacava em um céu cinzento de fevereiro. O vento que atravessava a Market Street parecia afiado o suficiente para cortar ossos. O policial Christopher "Chris" Malone apertou mais sua jaqueta azul marinho em torno dos ombros largos, desviando de um pedaço de gelo escorregadio ao se aproximar da entrada do tribunal. Chris Malone serviu no Departamento de Polícia da Filadélfia por quase 15 anos. Ele não conhecia o labirinto de corredores e a fila interminável de postos de controle de segurança. Embora a taxa de criminalidade da cidade fosse alta nas estatísticas nacionais, a zona de Malone era conhecida por realidades ainda mais duras: pobreza, violência e relações tensas entre os cidadãos e a polícia. Essa tensão havia se infiltrado na perspectiva de Malone ao longo do tempo. Ele era duro com os detidos, não se desculpava nas paradas de trânsito e era conhecido por seguir as regras de uma forma que às vezes ultrapassava os limites éticos. Mas seus colegas o respeitavam ou talvez o temessem. Rumores circulavam pela delegacia sobre sua ânsia de exercer sua autoridade sobre qualquer um que ousasse desafiá-lo. Ele se orgulhava de não ter ilusões. Esta era uma cidade difícil, e ele estava determinado a fazer o que acreditava ser necessário para manter a ordem. A linha entre a ordem e a opressão, no entanto, havia se tornado tênue. Naquela manhã, ele estava indo para uma audiência que envolvia um pequeno caso de posse de drogas. O suspeito tinha apenas 19 anos, mas Malone insistiu que a prisão era sólida como uma rocha. Parado nos detectores de metal, ele acenou para os guardas que o deixaram passar sem sequer dar uma segunda olhada. A familiaridade tinha seus privilégios. Dentro do saguão do tribunal, o frio do inverno se dissipou, substituindo-o por um calor próximo e ansioso. Advogados com casacos de lã carregavam pastas volumosas. Estagiários atarefados equilibravam pilhas de arquivos e réus com os olhos turvos se amontoavam em bancos, aguardando sua vez diante do juiz. O eco das vozes e dos passos ecoava no piso de mármore. Malone viu uma mulher negra, esguia e bem vestida, encostada na parede mais distante, lendo alguns documentos. Ela usava um terno preto sob medida, com uma blusa branca bem cortada, e seu cabelo escuro estava penteado para trás em um coque bem arrumado. Sua postura era confiante. Talvez confiante demais, pensou Malone. Ele franziu a testa por um momento, notando que ela não se parecia com os defensores públicos comuns que ele havia encontrado ao longo dos anos. Ela parecia mais equilibrada, mais decidida. Os olhos dela se arregalaram, captaram o olhar dele e, com a mesma rapidez, voltaram para os papéis em sua mão. Ele deu de ombros para um sentimento fugaz de curiosidade e continuou seu caminho para a sala de audiências 302. Ele tinha assuntos mais urgentes para ocupar sua mente. A próxima hora seria uma audiência de rotina para confirmar as acusações. O advogado do adolescente suspeito poderia tentar pedir clemência. Malone não planejava ceder nem um centímetro. Enquanto caminhava, seu rádio tocava com atualizações mundanas da central. Um pequeno acidente de carro na Walnut Street. Pessoas suspeitas relatadas perto de uma fábrica abandonada. Conversas típicas da cidade. Malone mal prestava atenção. O rapaz preso era o verdadeiro assunto em questão. Ele havia encontrado parafernália suficiente na jaqueta do garoto para sugerir crimes mais graves em um futuro próximo, se uma mensagem forte não fosse enviada agora. Ele entrou na sala do tribunal com o ar viciado da justiça ao seu redor. Os advogados se agitavam, uma família conferenciava ansiosamente na galeria e o juiz examinava a pauta com eficiência mecânica. Malone se sentou perto da frente, onde os policiais geralmente se sentavam. Outra pessoa entrou atrás dele, com passos medidos e compassados, antes de se acomodar no lado oposto do corredor. Ao olhar para trás, ele percebeu que era a mesma mulher negra bem vestida. Ela ainda não o reconheceu,
mas ele sentiu uma estranha tensão em suas entranhas. Ele deixou isso de lado, sem saber que a presença dela logo mudaria o curso de sua vida. A audiência começou no horário previsto. O juiz, um homem experiente chamado Harold Lindstrom, presidiu a audiência com um comportamento que misturava cansaço e formalidade severa. O promotor, um promotor público assistente novato, leu as acusações para o tribunal. Posse de narcóticos com intenção de distribuir, resistência à prisão e obstrução da justiça. O réu, com uma camisa amarrotada e grande demais, lançou olhares furtivos para a galeria, onde uma mulher, provavelmente sua mãe, estava sentada, torcendo as mãos. O policial Malone foi chamado para testemunhar sobre os detalhes da prisão. Ele se levantou e se aproximou do banco com passos pesados. Ele apresentou o roteiro habitual. O suspeito estava vagando em uma área conhecida de drogas. Parecia nervoso quando abordado, tentou fugir. O tom de Malone era clínico, embora com uma severidade subjacente. Ele enfatizou o fato de o suspeito ter se recusado a obedecer, recuando em direção a um beco deserto. Quando Malone terminou, a mãe do adolescente estava à beira das lágrimas. Em seguida, o advogado de defesa, um defensor público abatido com anotações feitas às pressas, tentou abrir brechas na narrativa. Ele perguntou sobre possíveis erros de identificação, sobre a razoabilidade da busca. Malone respondeu com precisão mecânica, inabalável como se estivesse em um manual preparado. No meio do interrogatório, os olhos de Malone se voltaram para a galeria. A mulher negra, bem vestida, estava sentada com as pernas cruzadas e os braços cruzados sobre o peito enquanto ouvia atentamente. Ela não parecia estar ligada nem à acusação nem à defesa. Havia algo em seu olhar, concentrado de forma quase desconcertante. O advogado de defesa concluiu seu interrogatório, gaguejando um pouco sob o olhar inabalável de Malone. O juiz acenou com a cabeça e perguntou se havia mais alguém que desejasse se dirigir ao tribunal. Para a surpresa de Malone, a mulher se levantou. Ela se dirigiu com confiança para a frente, com os saltos altos fazendo barulho no ar silencioso. Ela se apresentou como Senhorita Clarissa Johnson. Esse nome não era conhecido por Malone, ou, pelo que parecia, por toda a corte. Ela falou com uma autoridade calma e clara. Meritíssimo, acredito que há um contexto adicional que devemos considerar antes de finalizar o andamento deste caso. Tenho observado as ações em torno dessa prisão e tenho motivos para acreditar que precisamos de uma revisão mais extensa. Malone se enrijeceu, com a irritação transparecendo em seu rosto. Quem era ela para questioná-lo em um tribunal aberto? O promotor parecia igualmente perplexo, e as sobrancelhas do juiz se ergueram. O juiz Lindstrom limpou a garganta. Senhorita Johnson, não estou familiarizado com seu papel neste processo. A senhora é do escritório do promotor público? Seus lábios se curvaram em um sorriso educado, mas sua voz permaneceu inabalável. Não, meritíssimo. Sou do Federal Bureau of Investigation. Um murmúrio abafado percorreu a sala do tribunal. A mandíbula de Malone se cerrou. FBI? Isso não era uma visita de rotina. E por que o FBI estaria envolvido em um simples caso de posse de drogas? O juiz Lindstrom ajustou seus óculos, parecendo mais intrigado do que alarmado. Senhorita Johnson, é incomum que o FBI se envolva em um delito menor de narcóticos. Posso pedir um esclarecimento? Ela fez um aceno respeitoso com a cabeça. Com certeza, juiz. Não tenho liberdade para revelar os detalhes neste momento, mas minha presença aqui faz parte de uma investigação federal em andamento. Posso dizer que certos elementos dessa prisão, juntamente com outros incidentes nesta delegacia, chamaram nossa atenção. Por enquanto, solicito que o tribunal mantenha esse caso em aberto enquanto outras investigações são feitas. Malone sentiu o calor subir por seu pescoço. Ele nunca gostou de forasteiros se metendo em assuntos do departamento, muito menos do FBI. A tensão na sala de audiências tornou-se palpável, e o juiz passou o olhar da senhorita Johnson para o promotor público e depois para Malone. O promotor público limpou a garganta, sem saber como proceder. Finalmente, o juiz Lindstrom acenou com a cabeça. Senhorita Johnson, vou permitir seu pedido. Esta audiência continuará pendente de mais investigações. Ele bateu levemente o martelo. Estamos encerrados. Uma enxurrada de sussurros e movimentos tomou conta da sala. A senhorita Johnson não olhou para Malone enquanto se afastava, mas ele sentiu a presença dela como um sol ardente às suas costas. Ela acabou de interromper o caso dele, e ainda por cima publicamente,
Ele estreitou os olhos, certo de que a encrenca acabara de encontrá-lo na forma dessa enigmática mulher do FBI. Fora da sala do tribunal, o caos substituiu o zumbido habitual da rotina do tribunal. A mãe do adolescente parecia esperançosa, abraçando o advogado do filho com alívio. Os repórteres não estavam presentes para essa audiência de baixo nível, mas rapidamente se espalhou pelos corredores a notícia de que uma agente do FBI havia entrado em cena no último minuto. Advogados e funcionários esticaram os pescoços, sussurrando teorias de corrupção, abuso de poder ou peixes maiores não revelados. Malone, fervendo de frustração, dirigiu-se às máquinas de venda automática, com o objetivo de acalmar os nervos com uma xícara de café morno. Os colegas de sua delegacia logo se reuniram em torno dele. "Cara, o que foi aquilo?" perguntou o policial Tim Rogers, um policial mais jovem com olhos arregalados e preocupados. "O FBI por causa de um caso insignificante de narcóticos?" Malone deu de ombros. "Não sei, mas não vou deixar que eles me arrastem para uma caça às bruxas. Eu segui o procedimento. O marginal tinha as drogas com ele, sem dúvida alguma." A policial Janet Phelps se juntou a eles, cruzando os braços sobre seu colete à prova de balas. "Você acha que se trata especificamente de você?" Ela se inclinou sussurrando. "Eu ouvi aquela mulher mencionar outros incidentes. Ela deve estar investigando algo maior." "Deixe-a investigar", disse Malone com os dentes cerrados. "Não tenho nada a esconder." Mas quando as palavras saíram de sua boca, ele se lembrou de todas as vezes em que havia violado o protocolo. Em algumas ocasiões, ele forçou suspeitos a confessar, ofuscou-os com intimidação ou realizou buscas em áreas cinzentas de causa provável. Se algo disso tivesse sido filmado ou denunciado, ele poderia estar em apuros, especialmente se o FBI estivesse vasculhando a delegacia em busca de qualquer sinal de irregularidade. Ele pegou o café da máquina, o líquido quente escorria sinistramente na xícara de papel barato. A tensão em suas entranhas permanecia. Ele estava determinado a manter a compostura, especialmente na frente de policiais mais jovens que o admiravam. Durante anos, Malone desfrutou de um status quase intocável. Ele se considerava um realista, o tipo de oficial que obtinha resultados. Mas o verniz de invencibilidade começou a rachar com a ideia de uma investigação federal liderada pela senhorita Johnson. Enquanto Malone refletia, Clarissa Johnson caminhava rapidamente pelo corredor. Sua confiança chamava a atenção, mas ela não convidava nem reconhecia as escadas. Ela carregava um ar de propósito que dizia que não tinha tempo para conversas fúteis. O que o oficial do Gathering IRS não percebeu foi que Clarissa havia parado perto do elevador, conversando calmamente com um homem mais velho em um terno cor de carvão. Ele acenou sutilmente com a cabeça e eles trocaram arquivos. Talvez fosse para um caso diferente, ou talvez fossem os próprios documentos que ligavam o nome de Malone a um padrão de prisões questionáveis. Era impossível dizer, mas a expressão calma de Clarissa não se alterou enquanto ela entrava no elevador e desaparecia atrás das portas prateadas. Quando o tribunal se instalou, Malone saiu, com o vento frio mordendo seu rosto ao atravessar a praça. Ele enfiou a mão livre no bolso, folheando cenários mentais do que o FBI poderia estar procurando. Havia queixas registradas contra ele? Possivelmente, as pessoas sempre ameaçavam com ações judiciais ou queixas de assuntos internos. Na maioria das vezes, elas não levavam a lugar algum. No entanto, algo na senhorita Johnson parecia diferente. Ela não era uma novata. Sua intensidade silenciosa, aquele olhar inabalável, sugeria uma profissional experiente, com um senso de justiça cuidadosamente aprimorado, do tipo que não recuava facilmente. Malone entrou em seu carro de patrulha, jogando o café meio vazio no banco do passageiro. Sua mandíbula permaneceu rígida quando ele girou a chave na ignição. Ele lembrou a si mesmo que tinha anos de experiência em lidar com águas complicadas. O promotor de LED do FBI, ou não o pegaria despreparado. Pelo menos era nisso que ele tentava acreditar. Algumas horas depois, Clarissa Johnson entrou no escritório de campo do Federal Bureau of Investigation na Filadélfia, localizado em um prédio indefinido perto da Arch Street. O local estava repleto de atividades. Agentes, analistas e funcionários administrativos, todos trabalhando nas tarefas diárias de aplicação da lei federal. Ela mostrou sua identidade na estação de segurança e seguiu rapidamente por um corredor repleto de portas entreabertas. Dentro de uma pequena sala de conferências,
ela se reuniu com um grupo de colegas agentes e consultores jurídicos. Em um quadro branco, fotos fixadas e anotações digitadas conectavam linhas de possível má conduta dentro do Departamento de Polícia da Filadélfia. Há anos circulavam rumores de acusações forjadas, buscas questionáveis e uso excessivo da força. Agora, o departamento tinha motivos para suspeitar de uma má conduta mais profunda, possivelmente orquestrada por um pequeno grupo de policiais que não viam ou participavam ativamente de práticas ilegais. Clarissa foi designada como a principal promotora no que estava se tornando um caso importante. Ela havia começado sua carreira como uma das melhores alunas da Beasley School of Law, da Temple University, uma verdadeira instituição na Filadélfia, e depois subiu rapidamente na hierarquia do Departamento de Justiça antes de colaborar com o FBI em investigações de alto nível. Não era comum o FBI chamar um promotor especial, a menos que o assunto fosse considerado de considerável importância. Naquele dia, no tribunal, ela se concentrou especificamente no policial Christopher Malone, cujo histórico mostrava um padrão de prisões pesadas. O pai daquele adolescente suspeito havia procurado o departamento meses atrás, insistindo que Malone havia plantado provas em vários jovens de sua vizinhança. O Departamento de Assuntos Internos aparentemente havia descartado ou arquivado as queixas, mas Clarissa e sua equipe começaram a reunir sua própria documentação. Alguma notícia sobre a reação de Malone à sua ação de hoje? Perguntou o agente especial Darius Green, um homem alto, de maneiras suaves e cabelos bem cortados. Clarissa colocou uma pasta fina sobre a mesa. Ele não está satisfeito. Pelo que percebi, sua bravata provavelmente o levará a agir em dobro. Ele se sente intocável e pode fazer algo descuidado sob pressão. O agente Green assentiu com a cabeça. Bom, a pressão pode fazer com que os suspeitos se revelem mais claramente. Mas vamos ser cautelosos. Ele pode se envolver de forma imprevisível. Precisamos proteger o garoto e sua família. Clarissa fez um firme aceno de cabeça. Concordo, vou solicitar vigilância protetora para a família do garoto, por precaução. A conversa então se voltou para assuntos mais amplos. Quais policiais do Malone's Circle poderiam ser cúmplices? Como os políticos locais poderiam estar envolvidos e o cronograma para a construção de um caso sólido. A calma e a compostura de Clarissa desmentem a complexidade da tarefa. Ela sabia que expor a corrupção policial nunca era simples. Haveria resistência de dentro do departamento e de figuras influentes da cidade que não gostavam de atenção negativa. Mas ela também acreditava que a justiça precisava ser feita. As comunidades de cor muitas vezes sofriam o impacto do excesso de policiamento e de paradas questionáveis. As próprias experiências de Clarissa moldaram sua dedicação. Tendo crescido em um bairro difícil em Baltimore, ela viu em primeira mão como autoridades corruptas podiam devastar vidas. Essa lembrança alimentou cada passo que ela deu em sua busca por responsabilidade. Quando a reunião terminou, Clarissa ficou para trás, examinando a variedade de arquivos. Eles continham declarações de testemunhas que afirmavam que Malone ou seus associados usavam táticas de intimidação para silenciá-las. Havia até mesmo alguns vídeos de celular que mostravam gravações parciais de prisões violentas, embora nenhum deles fosse conclusivo por si só. Cada fragmento de evidência era uma peça de um quebra-cabeça maior. Ela colocou os arquivos em um envelope grande antes de sair. Ela se permitiu um momento para refletir. Malone, de pé naquele tribunal, com arrogância em cada palavra, não tinha ideia da força que se mobilizava contra ele. E se ele suspeitasse, poderia tentar esconder ou destruir provas. Ela teria de agir com cuidado. Com isso, Clarissa apagou as luzes da sala de conferências, saiu para o corredor e se preparou mentalmente para a próxima rodada. A tempestade estava apenas começando. A delegacia do policial Chris Malone era um prédio atarracado de tijolos envelhecidos e brilho fluorescente localizado no norte da Filadélfia. Naquela noite, ele entrou na delegacia com um turbilhão interno de agitação, procurando qualquer sinal de que seus colegas tivessem ouvido falar da interferência do FBI no processo judicial. A essa altura, a notícia provavelmente já havia se espalhado. Ele encontrou o tenente Frederick Fred Dawson esperando no corredor, com os braços cruzados sobre o peito. O rosto do tenente tinha uma mistura de preocupação e severidade, duas emoções que raramente o atingiam simultaneamente. "Malone", disse ele em um tom baixo, "em minha sala." Malone o seguiu.
O escritório era apertado, empilhado com arquivos de casos em prateleiras que cediam sob seu peso. Uma samambaia meio morta estava caída em um canto. Dawson fechou a porta e se encostou nela. Fiquei sabendo do que aconteceu no tribunal. Ele começou com a voz controlada. FBI, hein? Malone exalou, agarrando o encosto de uma cadeira. Isso é bobagem, tenente. Fiz uma prisão de rotina. O garoto estava com narcóticos. De repente, algum federal quer fingir que eu sou o criminoso. Dawson franziu a testa. Malone, você sabe que recebemos reclamações sobre força excessiva. O Departamento de Assuntos Internos as investigou, mas até agora nada foi confirmado. Agora temos o FBI farejando. Isso não é bom para o departamento. Malone ficou tenso. Você está dizendo que não confia em mim? Dawson balançou a cabeça. Estou dizendo que tenho de fazer o que é melhor para esta delegacia e é melhor você manter o nariz limpo. Não pode haver mais paradas duvidosas nem força no limite, entendido? Malone mordeu uma resposta. Ele se sentiu um bode expiatório, mas mesmo assim assentiu com firmeza, querendo encerrar a conversa. Quando ele saiu, Dawson o chamou. Mantenha o profissionalismo, Chris. Não podemos nos dar ao luxo de um escândalo. Atravessando o corredor, Malone encontrou novamente a policial Janet Phelps. Ela o olhou com uma preocupação velada. Tenente de costas? Ele soltou uma risada sem humor. Ele quer que eu me comporte, que finja que a cidade não precisa de um policiamento firme. Apenas tenha cuidado, ela sussurrou. Não quero ver você em apuros. Eles se separaram e Malone foi para o vestiário guardar o paletó. Um turbilhão de emoções conflitantes se agitava em sua mente. Ressentimento, medo, um lampejo de culpa. Mas acima de todas elas, estava o desafio. Ele vinha de uma longa linhagem de policiais. Ele realmente acreditava que uma cidade como a Filadélfia exigia uma mão forte para manter os criminosos fora das ruas. Era assim que ele justificava cada prisão bruta, cada corte nos procedimentos. A única questão que o incomodava era até onde ele poderia ir com essas crenças antes de bater em um muro de autoridade federal. Ele pegou seu cinto de segurança e saiu para um turno de patrulha. As nuvens de neve se moviam preguiçosamente sob as luzes da rua. O rádio tocava com chamadas sobre vandalismo de Patty, um ladrão em uma bodega e um distúrbio doméstico. Sua mente vagava enquanto ele dirigia a viatura pelo labirinto de ruas estreitas. Normalmente, o ato de dirigir o acalmava. Ele cantarolava baixo, examinando as calçadas em busca de algo suspeito. Mas esta noite, o brilho da cidade parecia opressivo. Cada sombra, cada figura parecia um informante, esperando para pegá-lo em um passo em falso. Por fim, ele respondeu a uma pequena batida perto de um posto de gasolina na Ridge Avenue. Um jovem e uma mulher discutiam entre si sobre qual carro tinha o direito de passagem. Malone saiu, com a tensão aumentando quando o jovem o encarou cansado. A namorada do homem sacou o celular e começou a gravar. Malone já estava acostumado com os espectadores gravando tudo, mas hoje parecia uma emboscada pessoal. Tudo bem, disse Malone, tentando manter a voz neutra. Vamos pegar seus depoimentos e decidir sobre o seguro. Mantenha o celular desligado, senhora. Ela não se mexeu. Só estou me certificando. Eu já vi o que alguns de vocês fazem, murmurou ela. Seu humor ficou mais sombrio. Ele queria atacar, impor respeito como costumava fazer, mas a advertência do tenente Dawson ecoou em sua mente. Tudo bem, registre tudo o que quiser, murmurou ele. Sua caneta riscou o relatório do incidente, mas dentro de sua cabeça, uma tempestade se formou. Eles estão todos querendo me pegar, pensou ele. O FBI, esses civis com suas câmeras de telefone. Se ele não tivesse cuidado, poderia perder tudo. Ou talvez ele perdesse tudo por mais cuidadoso que tentasse ser. A neve fria e espiralada do lado de fora parecia um reflexo de seu próprio futuro congelado e incerto. No dia seguinte, de volta ao escritório do FBI, Clarissa Johnson analisou as novas provas que haviam chegado durante a noite. O pai do adolescente suspeito havia conseguido fornecer algumas mensagens telefônicas de vizinhos que afirmavam que seus filhos haviam sido alvo do mesmo tipo de ação do policial Malone. Alguns alegaram que armas ou drogas foram encontradas em lugares que deveriam estar limpos. Outros falavam de intimidação caso se recusassem a cumprir determinadas exigências. O coração de Clarissa se afundou ao ler as histórias. Se até mesmo metade dessas alegações fosse verdadeira, Malone estava aterrorizando quarteirões inteiros sob o pretexto de policiamento.
Seu celular tocou. Uma mensagem do agente Green. Encontrei novas testemunhas. Trazendo-as para entrevistas às 15h, ela consultou o relógio. Havia tempo suficiente para elaborar um conjunto estruturado de perguntas para a entrevista. Ela precisava verificar os padrões e ver se havia um método consistente de abordagem de Maloney, algo que pudesse se sustentar no tribunal. Uma história não corroborada poderia ser descartada como boato, mas vários relatos com o mesmo modus operandi poderiam construir um caso condenatório. Antes que ela pudesse se aprofundar nas declarações, o telefone de sua mesa tocou. Johnson, ela atendeu. Uma voz brilhante surgiu na linha. Senhorita Johnson, aqui é Kay O'Donnell, do escritório da Morgan & Morgan na Filadélfia. Conversamos brevemente no mês passado sobre aquele possível caso envolvendo violações de direitos civis. Clarissa se lembrou da conversa. O Morgan & Morgan, um conhecido escritório de advocacia com uma presença considerável em todo o país, às vezes colaborava com as autoridades federais em processos civis de grande escala. O escritório era conhecido por enfrentar adversários grandes e poderosos e tinha recursos para descobrir fatos de forma a complementar as investigações criminais. Eu me lembro, disse Clarissa. Obrigada por ligar. A voz de Kay tinha uma mistura de entusiasmo e gravidade. Sei que está investigando uma possível má conduta policial. Recebemos outras reclamações de famílias que acham que seus entes queridos foram incriminados. Gostaríamos de compartilhar nossos arquivos se achar que isso pode ajudar na sua investigação. Clarissa se inclinou para a frente em seu assento. Estou muito interessada. Estamos trabalhando duro para reunir provas concretas. Você poderia trazer os arquivos hoje ou amanhã? Com certeza, respondeu Kay. Posso passar aqui depois do almoço. Clarissa agradeceu e desligou o telefone. As peças do quebra-cabeça estavam se multiplicando. Se os processos civis de Morgan & Morgan se alinhassem com os testemunhos que sua equipe estava coletando, eles poderiam estabelecer um padrão que nem mesmo o juiz ou júri mais cético poderia ignorar. Sua próxima ligação telefônica foi para o escritório do procurador dos ex-Waniwa. Ela queria que eles fossem informados com antecedência. Embora o papel de Clarissa como promotora especial do FBI fosse um tanto singular, ela geralmente coordenava com o promotor local do Slamimário as acusações finais. Se as provas fossem suficientemente fortes, eles acabariam apresentando acusações federais contra Maloney e possivelmente outros. Isso poderia ir além de Maloney? Ela suspeitava que sim. Os policiais raramente operavam em um vácuo. O silêncio dentro de um departamento pode ser tão mortal quanto a colaboração ativa. Clarissa respirou fundo. O peso da responsabilidade pesava sobre ela, mas ela também sentia uma determinação inabalável. Ela havia dedicado sua vida a garantir que o poder não fosse abusado, que aqueles que juraram proteger e servir fossem obrigados a cumprir seus juramentos. Se Maloney estivesse violando sistematicamente os direitos das pessoas, ela traria essa verdade à luz. Não importava o quanto ele resistisse. À medida que os rumores de uma investigação do FBI se espalhavam pela vizinhança, o medo e o otimismo cauteloso se espalharam entre os moradores que haviam sentido o impacto das táticas de Maloney durante anos. Alguns acreditavam que a justiça poderia finalmente ser feita. Outros temiam que a reação trouxesse apenas uma perseguição mais severa da polícia local. Em um pequeno centro comunitário próximo a North Broad Street, um grupo de mães se reuniu para uma sessão semanal de apoio, destinada a ajudá-las a lidar com questões como creche, procura de emprego e opções seguras para depois da escola. A conversa desta noite girou em torno da sensação crescente de tensão em seus quarteirões. Ouvi dizer que há uma senhora do FBI bisbilhotando, disse Denise, mãe de 2 filhos. Dizem que foi ela quem encerrou a audiência no outro dia. Talvez isso signifique que eles finalmente farão algo com relação ao Maloney, acrescentou Carla, uma mãe cujo filho quase foi preso no ano passado. Ele assediou meu filho só porque ele estava voltando da loja para casa. Perguntou se ele estava traficando, obrigou-o a esvaziar os bolsos. Graças a Deus ele não plantou nada. Alguns acenaram com a cabeça, outros pareciam desconfiados. Podemos ter esperança, disse uma mulher em voz baixa, com os olhos no chão. Mas você sabe como é. Você fala, eles vêm atrás de você. Se você se manifesta, eles vêm atrás de você. No canto, um adolescente que trabalhava como voluntário no centro ouvia atentamente segurando o cabo de um esfregão. Ele tinha visto Maloney em ação uma vez.
em uma cena humilhante em que Malone forçou um grupo de jovens a se ajoelhar na calçada por meia hora, enquanto ele os revistava em busca de contrabando. O amigo do garoto lhe dissera: apenas reze para que ele não decida esconder algo em sua jaqueta. A lembrança fez o estômago do adolescente dar um nó. Enquanto isso, em uma reunião do sindicato da polícia do outro lado da cidade, um pequeno grupo de policiais reclamava em alto e bom som da intromissão de pessoas de fora em seus assuntos. Alguns insistiam que Malone era um bode expiatório. Outros se sentiam desconfortáveis, como se um acerto de contas estivesse no ar. O representante do sindicato pediu cautela, lembrando-os de seguir rigorosamente o protocolo durante a investigação em andamento. Na prefeitura, o gabinete do prefeito recebeu ligações de cidadãos preocupados e repórteres locais pedindo declarações. A secretária de imprensa do prefeito, uma mulher chamada Jana Lowry, pesou suas palavras cuidadosamente ao redigir uma declaração afirmando a total cooperação da cidade com o FBI, sem admitir qualquer irregularidade por parte da polícia. Esses atos de equilíbrio eram parte integrante da política. Até mesmo o escritório do promotor público foi colocado em um dilema. Eles deveriam manter as prisões de Malone ou abrir uma revisão interna. Os promotores que haviam confiado no testemunho de Malone em casos anteriores ficaram preocupados. Se fosse descoberto que ele havia fabricado provas em um único caso, todos os seus casos anteriores poderiam ser prejudicados. No final da semana, a tensão era quase palpável. Clarissa Johnson havia entrevistado discretamente várias testemunhas e reunido documentos de Morgan & Morgan que detalhavam meia dúzia de queixas civis pendentes contra Malone ou seus subordinados imediatos. Cada passo parecia desenterrar outra camada de um problema profundamente enraizado. Mesmo assim, Malone permaneceu em serviço, não querendo ou não podendo ver que o chão estava prestes a desmoronar sob ele. Ele se livrou das fofocas com bravata, dobrando as paradas de trânsito, buscando aquela leve sensação de controle. Sem o conhecimento de Malone, cada nova reclamação, cada relatório questionável, apenas adicionava combustível ao crescente caso de Clarissa. As engrenagens da Justiça Federal podiam girar lentamente, mas estavam girando, e logo apareceriam as primeiras rachaduras na armadura que ele usava com tanta confiança. 2 semanas depois, uma manhã fresca de março, deu um toque de primavera ao ar da Filadélfia. O policial Malone chegou ao tribunal para uma audiência de acompanhamento do caso do mesmo adolescente. Dessa vez, o juiz havia solicitado atualizações do FBI para verificar se as acusações deveriam ser mantidas ou retiradas. Malone entrou na sala de audiências 302 mais uma vez, com os ombros erguidos. Ele ainda acreditava que o procedimento oficial o protegeria. A mãe e o pai do suspeito estavam sentados na primeira fila, com os olhos marejados de esperança nervosa. O filho deles, vestido com uma camisa de colarinho nova, mexia no colarinho com desconforto. Exatamente às 9 horas, o juiz Lindstrom apareceu e a sessão foi aberta. A cadeira do promotor público ficou vazia por um momento, causando um baixo murmúrio entre os presentes. Então, para o desgosto de Malone, Clarissa Johnson entrou, aproximando-se da mesa da promotoria. A ela se juntou um assistente da promotoria, um homem alto em um terno listrado chamado Bryce Langston. O juiz Lindstrom olhou por cima de seus óculos de leitura. Senhorita Johnson, Sr. Langston, vejo que estão representando a acusação hoje. Sim, meritíssimo, respondeu Clarissa. Analisamos as circunstâncias desse caso. Se for do agrado do tribunal, gostaríamos de fornecer uma atualização. Os punhos de Malone se cerraram. Os nós dos dedos embranqueceram. Ele suspeitava de uma armadilha. O advogado de defesa do adolescente piscou em surpresa, não esperando uma mudança em quem estava acusando. Os papéis pareciam invertidos. Por que um promotor federal se meteria em um caso que originalmente era estadual? A voz calma de Clarissa ressoou na sala silenciosa do tribunal. No interesse da justiça, concluímos que as acusações de narcóticos contra o réu não têm provas suficientes. Além disso, há uma indicação confiável de que o policial que efetuou a prisão teve uma conduta questionável. Sendo assim, solicitamos que todas as acusações contra o réu sejam retiradas até o resultado de uma investigação mais ampla. Um silêncio atônito pairou no ar. O juiz esfregou o templo. Senhorita Johnson, está insinuando que o policial Malone fabricou provas?
Estamos sugerindo que há motivos para acreditar que as provas usadas para justificar essa prisão não foram originadas pelo réu. Clarissa esclareceu o contato. Dada a gravidade dessas alegações, não podemos prosseguir com uma acusação baseada em provas que podem ter sido contaminadas. O juiz Lindstrom olhou para Malone, que havia se levantado de sua cadeira com o rosto corado. Oficial Malone, você tem alguma refutação? A voz de Malone saiu embargada pela raiva reprimida. Meritíssimo! Eu sirvo a esta cidade há 15 anos. O suspeito foi pego com substâncias ilegais. Não havia nada de errado nisso. Meu histórico fala por si só. Os olhos de Clarissa se voltaram para ele. Seus olhares se fixaram em uma batalha silenciosa de vontades. Temos vários depoimentos de testemunhas, meritíssimo, que contestam o relato do policial Malone. À luz desses depoimentos, o governo acredita que não é seguro prosseguir com o caso. O juiz exalou, dando uma olhada entre Malone e a defesa do adolescente. Dada a investigação em andamento do FBI, vou rejeitar as acusações. O tribunal não vai ignorar as alegações de adulteração de provas. Esta audiência está concluída. Seu martelo bateu no bloco, e naquele instante, a família do adolescente irrompeu em sussurros aliviados. A mãe do garoto o abraçou, com lágrimas brilhando nos olhos. Malone olhou para Clarissa, sua fúria quase palpável. Ele queria atacar, acusá-la de estar promovendo uma vingança pessoal, mas as palavras lhe faltaram quando o oficial de justiça sinalizou para que todos saíssem da sala de audiências. Clarissa e o Sr. Langston recolheram seus papéis em silêncio. Malone se adiantou, com a voz trêmula de raiva. Que diabos pensa que está fazendo? Sibilou ele. Ela fez uma pausa, virando-se para encará-lo com uma compostura inabalável. Meu trabalho, policial Malone. Você vai querer falar com o seu advogado. Ele abriu a boca para retrucar, mas ela se afastou, deixando-o ali parado, com os punhos cerrados ao lado do corpo. Naquele momento, ele sentiu que seu mundo cuidadosamente organizado estava rachando. Os dias seguintes trouxeram uma enxurrada de manobras administrativas. O Departamento de Polícia da Filadélfia colocou Malone em licença remunerada enquanto aguardava a investigação do FBI, alegando necessidade processual. Malone se sentiu pego de surpresa, embora parte dele já esperasse essa medida. Assim que o juiz retirou as acusações, a mídia entrou em frenesi. Embora o caso ainda estivesse sob sigilo em muitos aspectos, os repórteres ficaram sabendo de uma investigação séria sobre possível corrupção. Vans de notícias locais estacionaram do lado de fora da delegacia, do lado de fora do prédio do FBI e até mesmo do lado de fora da modesta casa geminada de Malone, no sul da Filadélfia. Seus vizinhos sussurravam sobre sua provável culpa, enquanto alguns ainda o defendiam, convencidos de que tudo não passava de uma campanha de difamação. Fechado em sua sala de estar, Malone mantinha as cortinas fechadas. Certa manhã, ele andava de um lado para o outro com o telefone na mão. Ligou para o representante do sindicato pela 10ª vez, exigindo atualizações. Preciso voltar ao trabalho, insistiu ele. Não fiz nada de errado. Mas a voz do representante do sindicato era cuidadosa. Chris, isso está fora de nossas mãos por enquanto. Esta é uma investigação federal. Você deve considerar a possibilidade de procurar um advogado. Malone desligou o telefone, xingando baixinho. Ele sempre se comportou de forma arrogante, seguro de seu lugar na engrenagem da cidade. Agora, sem essa base, ele se sentia inquieto e exposto. Cada toque de campainha ou batida na porta poderia significar mais perguntas da imprensa, ou pior ainda, uma nova onda de intimações do FBI. Em um segundo quarto apertado que servia como um escritório improvisado, ele vasculhou arquivos antigos, procurando por qualquer coisa que pudesse inocentá-lo, ou pelo menos desmentir as acusações do FBI. Tinha de haver algum rastro de papel ou vídeo que provasse sua inocência. Ele sempre acreditou que estava simplesmente aplicando a lei e que, se ultrapassava os limites, era para um bem maior. Ele parou em uma pasta lacrada com o nome de um suspeito anterior de 2 anos atrás. Ao abri-la, lembrou-se de como todo o caso Wire havia ocorrido. O suspeito havia sido condenado, em parte, pelo testemunho de Malone. Agora, ele começou a se perguntar se o FBI seria minucioso e reexaminaria esse caso também. Um calafrio subiu por sua espinha. Simultaneamente, Clarissa Johnson e sua equipe estavam metodicamente vasculhando o passado de Malone. Eles solicitaram os registros do departamento, imagens de câmeras corporais e gravações de câmeras de carroceria.
Alguns dos vídeos das câmeras corporais de Malone haviam estranhamente desaparecido do arquivo oficial. Outras vezes, a filmagem era cortada segundos antes de o suspeito ser revistado. Essas anomalias levantaram bandeiras vermelhas na sala de conferências do FBI. Clarissa circulou as datas em um grande calendário colado na parede. Cada dia circulado correspondia a uma prisão envolvendo Malone que tinha provas questionáveis. Ao lado de cada data, o agente Green anotava o local, o suposto delito e se o suspeito havia registrado uma queixa formal. O padrão era inegavelmente suspeito. Do outro lado da mesa, um analista júnior estava sentado, batucando em um laptop. Identificamos pelo menos 7 casos com circunstâncias assustadoramente semelhantes, senhorita Johnson. Também estamos sabendo de táticas de intimidação, ameaças a famílias que protestaram muito alto. A pergunta é: quantos outros policiais estão envolvidos? Clarissa acenou com a cabeça. Continue investigando. Se pudermos mostrar que ele operou sob um acordo silencioso com outros, podemos expandir as acusações para uma conspiração que tende a ter mais peso no tribunal. Ela sentiu uma pontada no peito ao pensar nas famílias cujas vidas haviam sido destruídas se essas alegações fossem verdadeiras. Era seu dever garantir que a justiça prevalecesse, assegurar que o sistema jurídico funcionasse para todos, não apenas para aqueles com poder. Esse momento, o momento em que eles estavam tão perto de revelar a verdade, a impulsionou. Em breve, uma nova audiência seria marcada, na qual Clarissa apresentaria as conclusões iniciais a um juiz e, possivelmente, a um grande júri. Os olhos da cidade estavam se voltando para o caso do FBI, e Malone, quer percebesse ou não, estava à beira de uma queda muito maior do que qualquer outra que ele jamais imaginara. Em uma tarde fria, Clarissa saiu do prédio do FBI e entrou em um bando de repórteres que se reuniram na calçada. As câmeras clicavam e os microfones se projetavam para a frente. Senhorita Johnson, pode nos dizer se o policial Malone é o foco principal dessa investigação? Perguntou um repórter. Ela levantou a mão educadamente, com os olhos decididos. Não posso comentar sobre investigações em andamento. Agradecemos sua paciência e cooperação. Há mais policiais sendo investigados? Perguntou outro, mas Clarissa não respondeu. Ela continuou em direção ao SUV preto que a aguardava, recusando-se a alimentar a mídia com especulações. Dentro do veículo, o agente Green estava sentado no banco do motorista. Ele deu de ombros para ela com simpatia, enquanto ela colocava o cinto de segurança. Isso só vai piorar daqui para frente, comentou ele, afastando-se do meio-fio. Clarissa suspirou. Eu sei. O melhor a fazer é finalizar as provas principais para podermos garantir as acusações. Quando isso for feito, não serão apenas rumores. Eles dirigiram em silêncio pelas ruas congestionadas da cidade. A arquitetura mudava de arranha-céus reluzentes para antigas casas geminadas de tijolos, passando por bairros que abrangiam todo o espectro socioeconômico. Cada quarteirão trazia suas próprias histórias, tanto de desgosto quanto de resiliência. O agente Green parou em frente a um duplex bem arrumado em uma área modesta perto de Germantown. Esta é a próxima testemunha. Clarissa assentiu com a cabeça. Eles saíram do carro e subiram os degraus com cuidado. Uma adolescente magra abriu a porta, com os olhos arregalados de preocupação. Você é a senhora do FBI, certo? Sim, sou Clarissa Johnson. Sua mãe está em casa? Clarissa perguntou gentilmente. A garota assentiu, levando-as para uma pequena sala de estar, onde uma mulher de aparência cansada estava sentada em um sofá. Sua postura era cautelosa. O ar cheirava levemente a temperos de cozinha. A mulher se levantou quando Clarissa e Green entraram e se apresentou como Patricia Jacobs. O filho de Patricia havia sido preso por Malone há 2 verões. As acusações acabaram sendo retiradas, mas não antes de ele passar 3 semanas na cadeia do condado. O estresse dessa provação, mais os honorários advocatícios, quase levou a família à falência. Agora, o menino estava na faculdade, tentando seguir em frente, mas Patricia ainda guardava as feridas daquela experiência humilhante. Ela descreveu como Malone havia escolhido seu filho enquanto ele voltava para casa de um trabalho na biblioteca. Estava anoitecendo, e Malone alegou ter visto o contorno de uma arma. Ele forçou o filho de Patricia a cair no chão e o revistou. Nunca encontraram nada, mas quando nos demos conta, disseram que ele havia agredido o policial, explicou Patricia, com a voz trêmula. Ele não tinha nenhum registro. Nunca teve sequer uma multa de estacionamento.
mas de repente estava enfrentando acusações que poderiam arruinar seu futuro. O agente Green fez anotações e Clarissa fez perguntas de esclarecimento. Houve alguma testemunha? A câmera do Malone gravou o incidente? Havia uma vizinha que viu tudo da janela dela, disse Patrícia. Ela me disse que a câmera do corpo de Malone não parecia estar ligada. Ela o viu mexendo nela e xingando. Depois, algemou meu filho e o jogou na traseira da viatura. Clarissa trocou um olhar com Green. Outro exemplo de filmagem de câmera corporal, com suspeita de falta ou mau funcionamento, de fato um padrão. Quando deixaram a casa dos Jacobs, Clarissa já tinha novas informações suficientes para reforçar ainda mais o caso. Esses testemunhos não eram apenas coincidências. Eles formavam uma tapeçaria de abusos que retratava Malone como um criminoso reincidente. Se as provas coincidissem com os registros do departamento e com as linhas do tempo das filmagens, seria extremamente difícil para Malone alegar inocência. Enquanto isso, o policial Malone sentou-se em sua sala de estar escura, ignorando o telefone que não parava de tocar com ligações de números desconhecidos. Ele não tinha apetite pelo noticiário local, que suspeitava estar publicando histórias sobre sua suposta má conduta. Ele se lembrou do dia em que colocou o distintivo pela primeira vez, olhando-se no espelho com orgulho. Ele se sentia como um protetor, um guardião do povo. Agora, esse reflexo estava sendo quebrado por acusações que ameaçavam enterrá-lo. Ou talvez essas acusações refletissem uma verdade mais profunda que ele se recusava a reconhecer. A pressão estava aumentando e ele estava ficando sem espaço para se esconder. A tensão atingiu um ponto de ebulição, quando Clarissa Johnson apresentou uma moção oficial para apresentar provas perante um grande júri. A cidade fervilhava de especulações. Malone fazia parte de uma conspiração mais ampla? Quantas prisões seriam questionadas? Em meio a esse tumulto, um informante inesperado entrou em contato com o escritório de Clarissa. A policial Janet Phelps solicitou uma reunião confidencial. Clarissa marcou a reunião em um local neutro, uma pequena sala de conferências no edifício federal, longe de olhares curiosos. Janet chegou em roupas simples, com os cabelos presos sob um gorro e os ombros tensos de apreensão. Ela deu uma olhada nervosa ao redor antes de se sentar em frente à mesa de Clarissa. O agente Green estava ao lado da porta, de braços cruzados, mas com um aceno de cabeça tranquilizador. Limpando a garganta, Janet entrelaçou os dedos em seu colo. Não quero problemas, mas também não posso ficar parada e deixar que pessoas inocentes sejam presas. Malone. Ele está passando dos limites há algum tempo. Clarissa se inclinou para a frente, falando gentilmente. Agradecemos sua disposição em falar conosco. Tudo o que você compartilhar será tratado com confidencialidade até que estejamos prontos para avançar legalmente. O que você pode nos dizer? Janet soltou um suspiro trêmulo. No início, achei que ele estava apenas sendo duro com o crime. Mas depois notei muitas coincidências. Pessoas reclamando que foram enganadas, imagens de câmeras corporais desaparecidas. Eu o vi uma vez depois de uma prisão, e ele parecia quase triunfante. Eu lhe perguntei, meio brincando, se você realmente encontrou a arma no suspeito? Ele sorriu e disse, isso importa? O cara é um bandido, um criminoso a menos nas ruas. Isso fez meu sangue gelar. Ela continuou detalhando como Malone frequentemente patrulhava sozinho, desligando a câmera do corpo no meio da parada. Sempre que ela tentava denunciar o fato por meio dos canais oficiais, era ignorada ou instruída a cuidar da própria vida. Tenho receio de que o departamento o esteja protegendo, ou pelo menos alguns superiores estejam. Ele tem a reputação de ser um bom oficial de prisão, com muitas condenações. Eles gostam disso para suas estatísticas de crimes. A mandíbula de Clarissa se contraiu. Obrigada por se apresentar. Seu testemunho pode ser crucial, mas é provável que sofra reações contrárias dentro do departamento. Janet assentiu com a cabeça, as lágrimas ameaçando cair. Eu sei, mas não posso ficar calada. Malone pode arruinar mais vidas e, se o departamento estiver investigando, talvez a verdade venha à tona. Clarissa e o agente Green garantiram a Janet que fariam todo o possível para proteger sua identidade até o momento certo. Quando Janet saiu, Clarissa sentiu um misto de gratidão e tristeza. O fato de um policial honesto ter se manifestado sinalizava que o sistema não estava totalmente quebrado, mas também ressaltava o quanto os erros de Malone poderiam estar enraizados. Naquela noite, Clarissa preparou cuidadosamente sua apresentação ao grande júri,
organizando depoimentos de testemunhas, vídeos e registros oficiais. Cada prova era uma peça de um quebra-cabeça, cuidadosamente montada para revelar o quadro geral, um padrão de má conduta que apontava diretamente para Malone. Ela também teve que considerar a possibilidade de corrupção que poderia se estender além dele. A verdade era um fardo pesado, mas ela estava determinada a levar isso até o fim. Enquanto isso, Malone estava entrando em uma espiral de desespero. Ele sabia que o grande júri se reuniria em breve. Apesar dos avisos de que não deveria entrar em contato com possíveis testemunhas, ele se sentiu tentado a entrar em contato com certas pessoas. Talvez ele pudesse persuadi-los ou intimidá-los a permanecer em silêncio. O pensamento racional lutava contra a raiva. Ele se sentia encurralado, e animais encurralados podem atacar de forma imprevisível e perigosa. Em menos de um mês, tudo o que ele havia construído poderia desmoronar. A honra, a carreira e a pensão desapareceriam. E tudo isso se devia àquela mulher negra na sala de audiências, que havia feito uma única revelação devastadora. Sou do FBI. O dia da sessão do grande júri chegou sob um sol brilhante de primavera, um contraste irônico com a tempestade que assolava a vida do policial Malone. Ele chegou cedo ao Tribunal Federal, ladeado por seu advogado, um homem severo com um terno elegante e uma bússola moral mais estreita. Clarissa Johnson já estava lá dentro, revisando calmamente suas provas uma última vez. Ela sentiu aquele zumbido familiar de adrenalina que vinha do fato de saber quão altos eram os riscos. O agente Green estava por perto, com os ombros relaxados, oferecendo uma presença de apoio. No meio da manhã, os promotores começaram a expor seu caso perante o grande júri. Malone acabou sendo chamado para depor. Seu advogado o aguardava, alertando-o para que respondesse cuidadosamente sob juramento. Malone manteve sua inocência, alegando que qualquer filmagem de câmera corporal que faltasse era devido a falhas técnicas. Que qualquer acusação de plantar provas era uma mentira vingativa de criminosos. Mas Clarissa apresentava sistematicamente declarações contraditórias, testemunhas que não tinham motivos para mentir, padrões de imagens perdidas que desafiavam a coincidência aleatória, registros internos do departamento que apontavam para o registro imparável de contrabando encontrado por Malone. A lógica era inescapável. Uma forte tensão tomou conta da sala enquanto os jurados ouviam atentamente, alguns fazendo anotações. Quando Clarissa revelou que um policial interno, chamado de fonte confidencial, corroborou essas alegações, o rosto de Malone ficou vermelho. Ele agarrou a borda da mesa, olhando para ela com desprezo. Senhorita Johnson, ele cuspiu. Isso é uma caça às bruxas. Você está exagerando na proporção do policiamento padrão. Você fica atrás de uma mesa, não sabe como é a vida nas ruas. Ela olhou para ele, imperturbável. Oficial Malone, as evidências falam por si. Não se trata de difamar a polícia. Trata-se de defender a lei. Ninguém está acima disso, nem mesmo você. As horas se passaram. O grande júri deliberou a portas fechadas. No final da tarde, eles apresentaram um verdadeiro libelo de acusação por várias acusações: violações de direitos civis, obstrução da justiça e adulteração de provas. O rosto do advogado de Malone se abateu. Malone parecia atônito, com os ombros caídos. Ele foi levado sob custódia naquele momento, e a fiança foi fixada em um valor mais alto do que ele esperava. Os repórteres do lado de fora correram para tirar fotos. O departamento de polícia foi atingido por ondas de choque, com os chefes oferecendo declarações cuidadosamente redigidas sobre sua disposição de cooperar com a investigação. Alguns policiais aplaudiram discretamente o fato de que a tirania de Malone estava finalmente sofrendo consequências. Outros se irritavam com o que viam como uma traição à linha azul. Clarissa, por sua vez, sentiu uma calma resolução. Ela saiu do tribunal, semicerrando os olhos contra os flashes e a luz do sol. Fez uma breve declaração, reconhecendo que esse era apenas o início de um processo legal que poderia atrair mais indivíduos para a sua rede, mas que a justiça, acreditava ela, estava seguindo seu curso legítimo. Antes aclamado como um dos melhores agentes de prisão, Christopher Malone agora se encontrava atrás das grades, aguardando o julgamento. A imprensa o rotulou como o rosto de um escândalo de policiais corruptos. Os detentos o reconheciam de prisões anteriores, zombando dele através das portas das celas quando os guardas o escoltavam pelos corredores. Foi uma queda dura. Ele, que antes perambulava pelas ruas com autoridade,
agora se deparava com o próprio sistema que havia manipulado. O noticiário local transmitiu imagens dele em um macacão, levando a debates em toda a cidade sobre reforma, responsabilidade e a linha tênue entre policiamento e perseguição. Enquanto isso, Clarissa Johnson continuava a construir o caso da acusação. Cada dia que passava trazia novas investigações. Outros policiais, encorajados pela prisão de Malone, apresentaram depoimentos adicionais. Um ex-parceiro admitiu que Malone havia se gabado de limpar as ruas por qualquer meio necessário, inclusive plantando pequenos sacos de narcóticos. Outro policial mencionou um tenente de alto escalão que poderia ter feito vista grossa. A delegacia inteira tremeu com o peso da possível exposição. Malone foi atingido por um duro karma de várias maneiras. Amigos com os quais ele contava se distanciaram, não querendo que suas próprias reputações fossem manchadas. Suas finanças, antes estáveis, se esvaíram rapidamente com o aumento das taxas legais. Sua esposa, que havia suportado tranquilamente suas noitadas e explosões de mau humor, fez as malas e foi embora, levando a filha pequena com ela. Ela lhe disse que não podia acreditar que ele havia arriscado tudo por um senso distorcido de glória. E, em momentos solitários, a força total do arrependimento se abateu sobre ele. Ele havia se tornado exatamente aquilo contra o qual havia jurado lutar. Alguém que fazia mau uso do poder. Independentemente de sua intenção inicial de causar danos ou não, o resultado final era o mesmo. Agora, ele enfrentava um julgamento que poderia mandá-lo para a prisão federal por anos. A dura realidade desse fato ofuscou todas as justificativas que ele mesmo ofereceu. Ao mesmo tempo, as famílias que haviam sido prejudicadas por Malone encontraram uma medida de validação. O adolescente cujo caso Clarissa havia arquivado conseguiu um emprego de meio período e se matriculou em uma faculdade comunitária. Sua mãe, antes desgastada pela ansiedade, agora mostrava uma esperança renovada em seus olhos. Patricia Jacobs, cujo filho quase perdera seu futuro brilhante, viu-o prosperar na universidade, livre da mancha de uma prisão injusta. Sussurros de justiça finalmente se espalharam pela comunidade. No entanto, Clarissa sabia que o caminho à frente continuava sendo sinuoso. Embora a prisão de Malone tenha sido uma vitória significativa, o verdadeiro teste seria o julgamento. Ela trabalhou incansavelmente, preparando meticulosamente as provas de forma tão sólida que nenhuma estratégia de defesa poderia encontrar uma brecha. Noites tranquilas passadas debruçadas sobre documentos pesavam muito em sua mente, mas ela nunca vacilou. Mesmo quando a atenção da cidade se voltava para outro lugar, para novas manchetes, novas controvérsias, Clarissa e sua equipe continuavam. Ela reconheceu que o verdadeiro desmantelamento de um abuso de poder exigia um esforço contínuo. Em cantos silenciosos do escritório de campo do FBI, eles debatiam a melhor maneira de abordar possíveis co-conspiradores, como conseguir testemunhas que cooperassem e como garantir que as vítimas não fossem forçadas a contar com os destroços de uma vida construída com base no cruzamento de linhas. 6 meses depois, o julgamento começou em uma grande sala de audiências federal com painéis de madeira. Grandes janelas admitiam o sol do final do verão. O ar transmitia aquela quietude carregada encontrada em procedimentos de alto risco. Christopher Malone sentou-se à mesa da defesa, parecendo abatido em um terno que já não lhe servia muito bem. Seu advogado falava em tom comedido, tentando desacreditar os depoimentos das testemunhas como não confiáveis ou tendenciosos. Ele alegou que Malone havia realmente desligado a câmera do corpo devido a problemas de funcionamento, que o contrabando encontrado com os suspeitos era real. Mas Clarissa Johnson desmontou calmamente esses argumentos. Ela apresentou registros do fabricante da câmera corporal que não mostram nenhum mau funcionamento relatado durante o período em questão. Ela apresentou relatos consistentes de testemunhas sobre intimidação. Ela apresentou memorandos internos da polícia que sugeriam que Malone tinha um padrão preocupante de paradas que nunca foram registradas oficialmente. Por fim, ela chamou Janet Phelps para depor, que corajosamente testemunhou sob juramento sobre as observações e ações de Malone. O júri ouviu alguns rostos demonstrando abertamente repulsa à medida que as evidências de perfil racial vinham à tona. Outros olhavam fixamente para Malone, talvez se lembrando do ideal que um dia tiveram sobre a aplicação da lei. Após vários dias de depoimentos, a acusação descansou. Nas alegações finais, a voz de Clarissa carregava uma força silenciosa.
Quando as pessoas encarregadas de defender a lei atraem, o dano vai além das vítimas individuais. Isso mina a fé na própria justiça. As evidências mostram, sem qualquer dúvida razoável, que Christopher Malone ultrapassou os limites várias vezes. Nenhum uniforme ou distintivo o isenta de responsabilidade. A defesa ofereceu uma última alegação desesperada de que Malone estava fazendo o melhor que podia em um ambiente difícil, sugerindo que os fins justificavam os meios, mas as provas eram muito contundentes. Após horas de deliberação, o júri retornou com um veredicto: culpado por várias acusações, incluindo violações de direitos civis e obstrução da justiça. O silêncio tomou conta da sala de audiências enquanto o juiz sondava os jurados. Em seguida, ele pediu a Malone que se levantasse para a leitura formal do veredicto. Os olhos de Malone se arregalaram, procurando algo, talvez um lampejo de piedade ou a menor chance de redenção. Ele não encontrou nada disso. Quando o juiz o declarou culpado, alguns espectadores soltaram suspiros audíveis. O peso disso pressionou Malone como um golpe físico. Ele abaixou a cabeça, exalando de forma trêmula. A mão de seu advogado segurou seu ombro, mas não havia conforto nela. A sentença foi marcada para uma data posterior, mas a pena de prisão parecia iminente. Do lado de fora do tribunal, Clarissa subiu em um pódio para falar com os repórteres. O veredicto de hoje afirma que ninguém está acima da lei. Nosso compromisso é com um sistema em que a justiça seja imparcial, atendendo a todos os cidadãos igualmente. Que isso seja um lembrete de que aqueles que abusam do poder serão responsabilizados. Naquele momento, Clarissa sentiu alívio e tristeza ao mesmo tempo. A justiça havia prevalecido, mas o processo também havia exposto feridas profundas da sociedade. Ela olhou para as famílias das vítimas de Malone e viu lágrimas de alívio, gratidão e dor persistente. Nada poderia apagar totalmente o trauma, mas pelo menos eles tinham uma medida de encerramento. Após o julgamento, a Filadélfia iniciou uma nova conversa sobre policiamento, transparência e confiança da comunidade. Muitos moradores sentiram uma esperança renovada, inspirada pelo fato de ver um policial corrupto enfrentar as consequências de suas ações. Outros aprenderam que instituições poderosas não são imunes à responsabilização quando pessoas honestas se opõem a elas. Clarissa Johnson retornou ao seu número normal de casos, mudada para sempre por esse caso histórico e pelas muitas vidas que ele tocou. As histórias de justiça nunca são apenas sobre a queda de uma pessoa. Elas são sobre comunidades que se unem para exigir algo melhor. Se você acredita no poder da justiça e na resiliência daqueles que defendem o que é certo, compartilhe esta história para que outros possam ver que a mudança é possível. Aperte o botão curtir. Inscreva-se no canal e toque o sino de notificação para divulgar a mensagem de que juntos podemos ajudar a justiça a prevalecer.